Eu queria então passear por alguns versículos da Bíblia rapidamente e, de acordo com os versículos, a gente vai extrair algumas lições para a nossa vida e de forma específica para o casal que hoje se forma. A palavra de Deus diz em Gênesis 1, eu vou trabalhar em Gênesis 1, Gênesis 2 e Efésios. A palavra de Deus diz assim em Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse versículo aqui, queridos, nos ensina e mostra que Deus, quando planeja criar o ser humano, ele planeja de uma forma em que ele constitui o ser humano com algumas características. E essa característica é a imagem e semelhança de Deus. Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E por isso, ele então, além de nos capacitar com essa imagem, ele nos dá um propósito. O mesmo propósito que ele tem, mas de forma mais específica. Porque ele diz assim, o texto diz assim, domine ele sobre os peixes do mar. E assim por diante, sobre a criação. Ou seja, nós fomos criados para sermos senhores, assim como Deus é Senhor. Ele domina e nós fomos criados para dominarmos de forma santa como Ele é santo, de forma bondosa como Ele é bom. E para que isso ocorra, algo acontece. E eu vou ler um pouco mais para a gente entender o que acontece. Então aqui nesse verso 26, a gente vê que Deus planeja criar e nesse plano, ele apresenta um propósito. Ser como Deus. Ser Senhor também. E aqui, então, no verso 15, 18, do capítulo 2, o texto a gente vai passeando e diz assim, no capítulo 2, o Senhor Deus colocou o homem no jardim, no Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Aqui nós vemos, então, que o homem foi criado, o texto a gente já pulou um pouco, o homem foi criado por Deus com este planejamento, com este propósito, e foi colocado num lugar chamado Jardim no Éden, numa região do Éden em que havia um jardim. E a partir desse jardim, o ser humano foi colocado ali, o homem primeiro, então, colocado ali para cuidar desse jardim e cultivá-lo, para guardar e desenvolver. Este é o propósito do homem. Este é o propósito, nesse caso aqui, do marido, do Max. O Max está sendo colocado num jardim, para cuidar desse jardim e para desenvolver este jardim. No mesmo capítulo, no verso 18, Deus declara assim, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. O que Deus identifica, e não foi uma falha de planejamento, é apenas um registro para que fique claro que o homem não foi criado para ser só. O homem foi criado para ter alguém que o auxilie, diz o texto, e o corresponda. Para cuidar do jardim, para cultivar, desenvolver o que Deus criou, evoluir aquilo que Deus criou, aprimorar aquilo que Deus criou, o homem vai precisar de alguém que lhe esteja igual em algum sentido e também diferente em outro sentido. E assim Deus então decidiu criar a mulher. No verso 20 a gente vê então o homem tentando cumprir este propósito de cuidar daquilo que Deus criou, de desenvolver aquilo que Deus criou. Aí no verso 20 desse capítulo 2 a gente vê assim, assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens, ou seja, estava cuidando. Todavia não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Se a gente não prestar muita atenção, a gente acha que o homem está se sentindo sozinho. E aí, coitado do homem, né? Está sozinho, vamos arrumar alguém, né? Para ele sair da solidão. Mas não é isso, necessariamente. É claro que para cuidar do que Deus criou, e vocês têm essa missão, é preciso ser mais do que um. É preciso ser mais do que um. Mas não é uma questão apenas de sair do tédio. Vocês não estão se unindo porque eu estava me sentindo sozinho e arrumei alguém. Não, se alguém está se sentindo sozinho, eu vou até recomendar. Arrume um pet, arrume um cachorro, arrume um gatinho. Ele vai te ajudar com a solidão.
Casamento não é sobre solidão. Casamento é sobre propósito. E o que nós estamos vendo aqui é que Deus, no propósito em que colocou diante primeiro do homem, mas também da mulher, Deus então identifica e declara que não é bom sozinho. Agora olha que interessante, depois que ele cria a mulher, né, verso 22, com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Olha o que o homem vai dizer no verso 23, quando olha para a mulher: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirada. O texto original, a gente pode traduzir assim, né? O hebraico, o homem, a palavra é ish, a mulher, a palavra ishá. A gente pode traduzir assim. Então disse o homem, então disse o ish: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada ishá, porque do ish foi tirada. Ela será chamada ser humano feminina, porque do ser humano masculino foi tirada. Quando a gente faz a leitura com essa perspectiva, a gente identifica que a Bíblia, para quem tenta dizer que a Bíblia é machista, né? Machista é o ser humano, feminista, machista, taxista e um monte de isso. Agora, a Bíblia é a palavra de Deus e ela tem um equilíbrio perfeito em Deus. E neste equilíbrio, Deus estabeleceu então que um homem que tinha que cumprir um propósito que Deus confiou a ele, de ser como Deus, de ser semelhante a Deus, esse homem, ele precisava de uma mulher. Esse homem, Ish, esse ser humano masculino, precisava de uma Ishá, precisava de um ser humano feminino que fosse dotada da imagem e semelhança de Deus, que fosse dotada das mesmas capacidades, em algum sentido, do masculino, do homem, mas também com outras capacidades. Por isso o texto vai dizer, uma mulher que o auxilie, ou seja, que faça o que ele faz, mas também que o corresponda, que faça o que ele não faz. E é isso que vocês estão demonstrando aqui hoje. É isso que vocês estão se preparando para viver aqui hoje. É interessante que em Gênesis, nesse começo aqui de tudo, não tem a palavra casamento, mas o que mais tem é casamento aqui. A palavra casamento é um detalhe. As pessoas usam a palavra casamento para dizer que casaram. É muito mais importante viver o casamento, mesmo que não se saiba qual é a palavra, do que repetir esta palavra, vazia, sem sentido, muitas vezes. No capítulo 1, voltando, no verso 27, então, quando os dois são criados, aí, no verso 27, acontece o seguinte: criou Deus, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem, macho e fêmea, homem e mulher os criou. E aí depois então que a criação dos dois é concluída, que esse homem faz essa declaração de amor, essa declaração também espiritual, e essa declaração de amor no sentido até romântico, sexual até, acontece aqui. Diante disso tudo, então, Deus faz uma declaração para o casal. Deus primeiro abençoa. Imagine isso, cantamos aqui a bênção. Que a bênção esteja sobre nós, sobre o casal, sobre vocês. E olha que interessante, Deus abençoa. E tem gente que fala assim: ai, eu não sei se eu estou fazendo a coisa certa, casar é a coisa certa. Geralmente casar é a coisa certa, depende com quem, né? Mas no geral, no plano aí é casar é a coisa certa. O ponto aqui é que Deus abençoou, porque estava tudo funcionando. Estava tudo dando certo, até porque não havia pecado ainda, né? Estava tudo em ordem, estava tudo em harmonia, estava tudo equilibrado. E Deus abençoou e disse, então: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. E aí, aquele planejamento, dominem, sejam como Deus, dominem. Ele fala, dominem sobre a criação, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, dominem. Agora vocês podem. Eu dou uma bênção para vocês, eu capacito vocês. Vocês estão sendo capacitados hoje pelo Senhor para viver o propósito dele. Agora veja, depois que Deus deu essa bênção, Deus estava avaliando toda a criação e tudo era bom, mas naquele momento do homem sozinho, não era bom. Mas agora, com o homem e a mulher e a bênção dada, versículo 31 diz assim: e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado não apenas bom, muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 6º dia.
E é por isso, então, que Moisés, quando escreve Gênesis, ele comenta no verso 24 do capítulo 2, por essa razão, porque é muito bom, porque foi Deus que estabeleceu, porque há um propósito. Não é uma questão de sair da solidão, é algo muito mais profundo, é cumprir o propósito de Deus, é gerar filhos para que juntos com os filhos, com a família sendo construída, vocês possam reinar, dominar sobre tudo que Deus criou e dominar de forma bondosa, de forma santa, sem pecado, gerando filhos sem pecado. Mas como? Hoje quem nasce, nasce com pecado, né? Como? Aí é que entra Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é a solução. Pecado, sabemos disso. Só é possível viver o propósito estabelecido no jardim se voltarmos às nossas capacidades que tínhamos no jardim. E só é possível voltar a esta capacidade se passarmos por aquele homem único que deu certo, Jesus. Se entregarmos a nossa vida para Jesus hoje, nós podemos viver o jardim, ainda que o jardim hoje seja pela fé. A nossa vida será um jardim que poderá ser desenvolvido até, quem sabe, numa cidade e terminará em Apocalipse com uma cidade santa, com a árvore da vida. Eu não sei qual é o destino de todas as pessoas, mas eu sei que o destino daquele que entrega a sua vida para Jesus, ele cumpre o seu propósito, ele cumpre o propósito que Deus estabeleceu. E eu tenho certeza que se vocês firmarem todos os dias a vida de vocês em Jesus, vocês estarão cumprindo o que foi estabelecido no jardim. O que pode ter dado errado ali para aquele primeiro casal, em Jesus dará certo na vida de vocês. E para terminar esse trechinho, Efésios 5, 18, 21, 22, 25, rapidamente, é com isso que vocês vão conseguir cumprir o propósito. Paulo vai lembrar a igreja de Efésios: não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Ter Jesus é ser cheio do Espírito de Deus, é ser cheio do Espírito Santo. E essa é a capacitação. Sabe aquela bênção que a gente leu? A bênção, Deus abençoou, sejam férteis e multipliquem, encham a terra de gente o que? Santa só pode ser. Como? Eu tenho que ser santo. Eu vou gerar um pecadorzinho e ele vai ter que ser santo. Como? Se eu for de Jesus, se eu tiver o Espírito Santo que eu acabei de ler em mim, eu vou poder transmitir essa verdade que liberta para o meu filho, pecadorzinho bonitinho, que vai encontrar Jesus e também vai cumprir o propósito da vida dele. É isso. É isso. Então, encham-se do Espírito. Quando a gente se encher do Espírito, aí Paulo vai dizer, antes de falar para marido e mulher, ele fala para toda a igreja assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Não é por temor às pessoas, nem por amor às pessoas, é por temor ou amor também a Cristo. Então, a sujeição, considerar o outro, que esse é o ponto para uma vida hoje, num dia, numa realidade que o pecado habita no mundo, é a gente considerar o outro superior, é a gente se sujeitar ao outro no sentido de que todos temos uma missão, um propósito de Deus. Eu olho para o meu irmão, eu considero o outro porque ele tem uma missão. Ele olha para mim, ele me considera porque eu tenho uma missão da parte de Deus. E no poder do Espírito Santo, se não for no Espírito Santo, a gente vai começar a se bater por aqui. Entendeu? É no poder do Espírito Santo. E aí, depois que ele fala isso para todo mundo da igreja, aí ele vai falar para a mulher e para o homem, para o marido. Mulheres, sujeitem-se, cada um a seu marido como ao Senhor. Quando ele fala isso, ele não está aqui dando a senha do machismo novamente, não é isso. Aqui, levando em consideração que o Espírito Santo atua na igreja, mulher, aqui no caso, a Vitória, sujeite-se ao Max. Mas em que sentido? Sujeite-se. Aqui, está aqui. Sujeite-se cada um a seu marido como ao Senhor. Então, na verdade, você vai olhar para o Max. Você vai ver a missão. Você não está escolhendo um homem. Ainda que o escolheu, né? Você não está necessariamente, prioritariamente escolhendo um homem. Você está escolhendo Deus, que confiou uma missão para o Max. Você escolheu a missão. Você vai se submeter não ao Max, mas a Deus que deu a missão para ele. Você vai dizer para ele assim: o teu Deus é meu Deus, o teu povo é meu povo, eu assumo isso para mim. Isso é se sujeitar, como ao Senhor. E o Max só poderá, de alguma forma, desfrutar neste sentido, de alguma convergência da sua parte com ele, se ele estiver convergindo com a missão de Deus. Se ele
e estiver cumprindo esta missão de Deus, que você se sujeita, aí vai haver harmonia. Você não se sujeita a um homem. A mulher não se sujeita a um homem necessariamente. Ela se sujeita ao Senhor. Porque o texto anterior diz, sejam sujeitos uns aos outros por temor a Cristo. Então é no amor de Deus, é por temor a Cristo, é por causa de Cristo. Você verá Cristo na vida dele e vai se sujeitar a este Cristo que é revelado por ele. E essa missão é isso. E mulheres e maridos, para terminar aqui. Maridos, verso 25. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Da mesma forma, o Max, para que ela veja, é isso, Max, para que ela veja Jesus na sua vida, para que ela veja Cristo na sua vida, para que ela veja essa missão sendo cumprida, que ela se submete, você precisa amar como Cristo amou a igreja, a Vitória. Como que eu posso amar a Vitória como Cristo amou a igreja? Não considerando as falhas, assim como Cristo nos perdoou das nossas falhas. Se entregando para morrer, assim como Cristo se entregou para morrer. Morra pela sua esposa, morra pela Vitória e conquiste a vitória. Para concluir, tudo isso aqui, se você passear em toda a Bíblia, procurar versículos diversos, não vai haver outro entendimento, outro ensinamento que não seja esse. Quem fala outra coisa não fala da Bíblia, fala da cabeça. A Bíblia fala de amor, muitos textos sobre amor. A Bíblia fala do casamento em muitos lugares. As pessoas falam muita coisa por aí sobre o amor. E a verdade é que só é possível viver a plenitude do amor, a totalidade do amor e a totalidade do propósito do casamento, se for com Jesus Cristo na vida de vocês. Submetam-se a Jesus. Submetam-se uns aos outros, como diz o texto, por amor a Jesus. Identifica essa missão na vida do Max. Abraça essa missão para você. E você identifique nela uma mulher que amou, que abraçou a missão. Morra por ela. Essa é a palavra para vocês nessa noite. Que Deus abençoe vocês. Amém? Antes da gente passar para o momento de votos, é preciso falar de aliança. Por quê? Porque as pessoas... A gente tem que entender que nós somos pecadores. Existe até um livro que a gente estuda com os casais, que se chama Quando Pecadores Dizem Sim. Nós somos mentirosos. Caramba, pastor, agora pegou pesado, quebrou todo o clima. Nós somos mentirosos, mas só podemos falar a verdade no poder do Espírito Santo. E eu queria que vocês, então, nesse momento, quando forem trocar esses votos, que vocês antes invoquem o poder do Espírito Santo que há em vocês, para que seja plena verdade. Paulo vai dizer assim, por causa dessa realidade do casamento que a gente conversou, ele vai dizer assim em Efésios. Por essa razão, ele vai lembrar lá de Gênesis, por essa razão o homem deixará pai e mãe, unir-se à sua mulher, ou seja, vocês se unem e formam uma nova família. Os pais que antes eram família para vocês, porque vocês moravam juntos, agora se tornam familiares, que vocês vão respeitar e amar e visitar sempre. Mas então, diz o texto, os dois se tornarão uma só carne. E aí quando Paulo cita Gênesis, ele diz assim, este é um mistério profundo. Ele faz uma pegadinha aí. Parece que ele está falando de casamento, um mistério profundo, mas não. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Porque, na verdade, o casamento, o que vocês estão fazendo é para, em último propósito final, é revelar Cristo e a igreja, o amor de Cristo e a igreja. Você representando Cristo, marido, você, esposa, representando a igreja. É isso que vocês devem fazer nesse mundo. Revelar esse amor, esse mistério profundo de um grande amor que alcança vocês, capacita vocês a não mentirem, falarem somente a verdade no voto e capacita todos aqueles que buscarem o Senhor. E aí Paulo termina, portanto, cada um de vocês, homens, amem a sua mulher como a você mesmo. E a mulher trate o marido com todo respeito. O que ele precisa de você? O respeito à missão que foi confiada. O que você tem que dar para ela? Muito amor. É isso. Tá bom? Então agora,
Lembrando que Jesus deu uma declaração, isso é uma aliança. Jesus, em Mateus 19,6, disse assim: assim eles já não são dois, mas uma só carne. É isso que vai acontecer aqui. Duas pessoas, uma só carne. Portanto, Jesus disse: o que Deus uniu, ninguém separe. O homem pode mentir até e separar, mas Deus não separa. Que vocês estejam conectados ao que Deus está falando. Estejam unidos até o final, até o último dia. O casamento não é para sempre. O casamento é até que o Senhor separe. É Ele que separa. E como Ele separa? Com a morte. É assim. Vivam o que tem que viver até esse dia. E cumpram o propósito, revelando esse mistério. Cristo é a igreja.